A vida é um intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis de Barros Filho. E começou mais um Entendo Nada, é o número 50, olha só, atingimos os 50, eu lembro lá no começo, lá na primeira, segunda, terceira edição que eu falava, nossa, estamos na 4, 5, será que a gente vai chegar na 50? Chegamos, cá estamos, no número 50, e o tema de hoje é clonagem animal. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele que foi figurante na novela O Clone, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque podcast é mídia streaming. Você ouve onde, como e quando quiser. Olha, por causa desse tema, Luigi, eu fiquei com medo de você falar que eu era ovelhadora da Zona Leste. Eu fiquei com receio disso. Não, jamais. Ainda bem que você não me chamou. Aliás, a novela O Clone foi uma novela muito marcante. Eu acho que ela teve uma abordagem, longe de mim, sou um especialista, né? Mas ela teve uma abordagem muito respeitosa com a ciência, olhando pelo prisma mais técnico da coisa. E eu já falei de ciência aqui, falei de ovelha Dolly. Dá para imaginar qual vai ser o nosso assunto, não é mesmo, Luiz? Dá pra imaginar. Já falei lá que é clonagem animal, né? Eu coloquei no título já, então já deu spoiler na cara, né? Mas eu jamais falaria que você é o Dolly da Zona Leste. O máximo que eu falaria é que você é o maior tomador de Guaraná Dolly dessa. Mas não, eu te conheço bem, não. Guaraná Dolly você não bebe, disso eu tenho certeza. Tenho certeza. Você toma coisas mais quentes. Vamos parar por aí, né? Boa. Toma coisas mais quentes. Mas vamos lá, vamos apresentar o tema, vamos falar um pouquinho sobre o tema aqui, com o texto que o Flávio escreveu aqui. Você se lembra da ovelha Dolly? Rapaz, olha, isso já faz tempo, hein? Há 24 anos ela ganhou as manchetes do mundo inteiro por ser o primeiro animal clonado da história. Caramba, 24 anos, eu tô ficando velho. Vários debates religiosos, éticos e morais foram levantados desde então. Ao mesmo tempo, a clonagem foi uma área científica que cresceu a olhos vistos, tornando essa técnica de reprodução viável em muitos países. No Brasil, apesar de ser pouco falada e lembrada, eu realmente nem sabia que tinha isso, a clonagem de animais tem evoluído ano após ano e conquistado grandes avanços, vejam só. E hoje, vamos falar com um dos maiores responsáveis por esses avanços em terras brasileiras. É o professor doutor Flávio Vieira Meirelles, doutor em genética pela USP e livre docente em biologia celular. E eu começo fazendo aquela pergunta clássica do Entendo Nada, que é: quem é você? O que você faz? E já complemento, o que é exatamente clonar um animal? Muito bem. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. O meu nome é Flávio, né? Como já falaram, sou xará do Flávio Santos aí. E minha ligação com a clonagem é mais ou menos recente. Eu comecei a trabalhar isso em 1993. Quando eu fiz meu mestrado na Universidade de Montreal, no Canadá, junto com um sujeito que é um brasileiro também, um brasileiro de origem inglesa, se chama Lawrence Smith, e ele trabalhou com a clonagem. Ele foi um dos grandes responsáveis por montar o laboratório no Instituto Roseman, né, que deu sequência e produziu a Dolly em 1997. Então, mais ou menos essa aí é a minha história com a questão da clonagem, né? Desde lá eu tenho trabalhado com a parte de desenvolvimento embrionário, com a parte de reprogramação de um núcleo, que é o que a gente chama, né? Mais ou menos o processo de clonagem, na verdade, é um processo de modificar a programação do núcleo de uma determinada célula. E com essa visão aí, nós temos trabalhado muito em ciência básica, para entender como funciona esse processo, como é que um núcleo pode ser programado, como é que ele pode ser reprogramado, como é que você dirige ele para gerar determinado tipo de célula ou outro. E por trabalhar em embrião, né, nessa fase do desenvolvimento, lá para 2003,
um grupo de laboratórios privados e alguns proprietários rurais me buscaram, falaram assim, olha, você acha que é possível clonar um animal aqui no Brasil? E desde então a gente está trabalhando nisso aí, né? Então, o que é clonar? É a pergunta que você fez. O que é clonar um animal? Na verdade, é gerar uma cópia idêntica a um animal já existente. A gente pode trabalhar com clonagem de várias origens, né? Pode ser uma clonagem de um embrião, então você faz uma cópia do embrião, você faz, eventualmente, várias cópias de um determinado embrião e aí transforma isso num indivíduo como fim. Ou você faz uma cópia do indivíduo já maduro, adulto, e aí, a partir dele, você gera indivíduos que são geneticamente idênticos. Bom, você falou que alguns empresários da agricultura, né, que trabalham com bovino e tal, foram atrás de você para clonar e tal. Mas assim, por que clonar? Por que você clona um animal? O que isso traz para os donos desses animais? Então, obviamente, quando eles propuseram, havia um interesse. O interesse que era? Clonar animais que tinham um alto valor genético e comercial, né? O que quer dizer isso? Um animal que produzia embriões, que tinham um custo alto, né, no mercado nacional, animais que produziam sêmen, que, portanto, né, tinham que vender esse sêmen para inseminar várias vacas, né? Alguns foram touros, alguns foram vacas. Tem um exemplo, né? Hoje tem um desses touros que nós clonamos, que aparentemente fechou um acordo para vender 10 mil doses na Índia, o que seria virtualmente impossível com um único animal, Caramba. principalmente porque ele já estava ficando velho, né? E ele já não produzia tanto sêmen. Nossa, caramba. Coisas que a gente não imagina. Imagina mesmo. Flávio? E a sua explicação muito boa a respeito do que é a clonagem, por que fazer a clonagem. Você disse num dado momento aí que é fazer, na prática, uma cópia idêntica de um indivíduo. Dá para a gente comparar com irmãos gêmeos? Irmãos gêmeos são clones? É basicamente isso. A clonagem faz um processo muito semelhante ao que acontece naturalmente quando se produz gêmeos univitelinos. Uma das maneiras de se produzir esses clones, na verdade, inicialmente, era cortar um embrião em dois. E com isso fariam duas cópias de um determinado embrião. Chegavam a fazer até 3, 4. Mas, obviamente, quanto mais você corta esse embrião, menor a chance de você desenvolver ele a termo. Então, aquela história dos gêmeos univitelíneos, ele é relativamente raro, mas acontece. Trigêmeos é muito mais raro, né? Trigêmeos univitelinos. Quadrigêmeos univitelinos praticamente inexistentes. Então, é possível você clonar, mas você gerar indivíduos idênticos com essa estratégia, mas numa quantidade muito limitada. E o segundo aspecto é que você não consegue gerar um indivíduo idêntico com um animal já adulto. Então, a clonagem, nesse aspecto, permite você gerar um indivíduo geneticamente idêntico e um animal adulto, né? Obviamente passando por todo o processo gestacional, todo o processo de desenvolvimento e criação do animal, que garante que ele não vai ser idêntico, ele vai ser só geneticamente idêntico. A gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte, inclusive esse ouvinte foi o nosso último entrevistado, o Leandro Martins, que falou a respeito de relacionamentos abertos. Você que está ouvindo, quiser ouvir um outro tema bacana também que repercutiu bastante nas redes sociais, pega esse episódio no Spotify, no YouTube, que está lá na íntegra para você. Ele fez a seguinte pergunta e eu vou emendar outra na frente já. A clonagem é juridicamente legal no Brasil e no mundo? Existe algum limite jurídico do que se pode clonar ou não? E quais os limites éticos que existem em relação à clonagem, na sua visão? No Brasil, existe uma legislação que foi feita a partir de um projeto-lei no Senado Federal que regulamenta o processo de clonagem animal. Clonagem humana é completamente proibida. Então, essa parte de clonagem animal, sim, ela é viável
Se existem limites éticos, obviamente, né, tudo que vai fazer um animal passar por uma situação de sofrimento e etc., obviamente tem que ter uma limitação ética. E a gente, obviamente, tem que dar para esse animal, para essa gestação, para todo esse indivíduo a melhor oportunidade dele nascer, sobreviver aos processos e ter uma vida muito, muito, vamos falar, saudável. Essa é a questão do que é ético para a parte animal. Para a parte humana, não se discute a questão de produção de clones humanos. Eu tinha uma pergunta que eu tinha jogado mais pro fim, mas eu acho que vai encaixar agora aqui, né? Que recentemente foi noticiado que um cientista chinês que supostamente havia, né, feito clonagem de bebê ou feito manipulação genética, né? Acho que é a palavra certa, manipulação genética. Como você avalia esse caso e qual o controle real que existe para evitar um caso desse? Esse é um caso que aconteceu na China, né? Mas não era o processo, não foi um processo de clonagem, foi um processo de modificação genética usando um sistema de edição gênica que é recente e que permite, com uma taxa de sucesso relativamente alta, você modificar um embrião. Então, uma coisa que se faz agora com uma frequência ainda experimental em animais, mas no caso ele alega ter feito isso em seres humanos. Definitivamente isso que ele fez é uma coisa abominável, porque não há garantias de que isso tenha um efeito desejável, é completamente proibido do ponto de vista ético, e tanto que esse indivíduo parece que foi até demitido da universidade, ele está sofrendo uma série de sanções, mesmo numa cultura diferente, como a cultura chinesa ali, isso não foi admitido, né? Sim, sim. Até alguma coisa do âmbito criminal também, ele estaria sofrendo processos, tudo pelo que eu andei lendo por aí. Não tem como, né? Realmente é algo. Foge não só da ética, como da questão jurídica, criminal, tudo. Realmente é uma questão bem complicada. Flávio Santos, a próxima. A gente começou falando nesse programa aqui sobre a ovelha Dolly, aquele bichinho felpudo que assombrou o mundo positivamente a respeito da clonagem em 1996. Já faz 24 anos que a gente teve essas manchetes aí no mundo inteiro. E eu queria saber de você quais foram os principais avanços na área da clonagem desde que a ovelha Dolly foi clonada. O que evoluiu tecnicamente, tecnologicamente? Olha, a ovelha Dolly, na verdade, foi um grande paradigma, né? Eu lembro em 1994, nós estávamos numa discussão com uma série de pessoas da área e aí a gente estava fazendo um processo de clonagem usando um embrião como doador de núcleo na época. E em algum momento alguém falou assim, um determinado momento nós vamos fazer isso a partir de um animal adulto. E alguém falou assim, não, isso é inviável, porque as células adultas perdem a informação que permite que ela seja reprogramada. Só é possível até embrião. Isso em 1994. 2 anos depois, nasceu a Dolly e quebrou todos esses paradigmas, né, que a gente desconfiava existir. Ela mostrou justamente o seguinte: a partir de um núcleo que tem o DNA intacto de uma determinada célula, é possível você reprogramar essa célula para gerar, em teoria, na prática, na verdade, né, qualquer tipo de célula de um determinado organismo, ou um organismo completo, como é o caso da ovelha Dolly. Isso mudou a maneira como a gente enxergava a questão da diferenciação. Todo mundo acreditava que a diferenciação era um caminho sem volta. Toda vez que uma célula diferenciava para gerar outra, ela nunca voltaria para trás. E aí, com esse estudo, foi mostrado que não.
que a célula pode voltar para trás, obviamente com um determinado conjunto, uma situação muito específica. Dali para frente, vários estudos começaram no sentido de gerar células-tronco e de gerar células-tronco a partir de células já diferenciadas. Quer dizer, é um sistema que hoje eles chamam de células IPS, que é do inglês Induced, né, Pluripotent Cells, quer dizer, células induzidas pluripotentes, têm capacidade de desenvolver praticamente em todas as células de um determinado indivíduo. E isso tem um grande potencial. Essas células vão poder, permite que você tire uma célula da pele de uma pessoa e gere célula de fígado, célula de rim, célula de coração, etc. E isso aí tem sido desenvolvido já de uma maneira muito avançada nos dias de hoje. Por exemplo, você consegue gerar micro-órgãos a partir desse tipo de célula, fazendo, olha, eu consigo produzir pequenos fígados, eu consigo eventualmente até gerar a regeneração de alguns tecidos, por exemplo, de uma regeneração de parte da retina, uma coisa nesse sentido em seres humanos. E tudo isso aí partiu do processo da ovelha Dolly. Ela que foi aquele experimento que quebrou o paradigma, né? Que falou, olha, é sim possível reprogramar uma célula adulta completamente diferenciada de um indivíduo. Então, esse acho que é o maior impacto da ciência. É uma ciência básica, né? E a ciência básica vai evoluindo para as possíveis aplicações à medida que o tempo passa. Fiz questão de colocar essa pergunta aqui no roteiro, porque teve aquele boom ali no começo do final dos anos 90, começo dos anos 2000, e depois o assunto sumiu da mídia. Eu não sei se foi a mídia que deixou de se interessar, eu não sei se as técnicas foram avançando silenciosamente, mas eu estava muito curioso por essa resposta, especialmente. Porque quando eu fui pesquisar o assunto no Google, quando eu fui pensar em convidar o Dr. Flávio para dar entrevista, eu fiquei assustado, e digo no aspecto positivo isso, com o cenário que tem aqui no Brasil e no mundo. Eu não sabia que estava tão avançado assim a coisa. A única vez nos últimos anos que eu tinha ouvido falar de clonagem foi nesse caso aí do cientista chinês. De resto, eu não tinha ouvido falar mais. Então, eu estava especialmente curioso com essa resposta. Bom, estamos falando aqui sobre a clonagem, da questão de eficiência, né? A gente falou lá no começo. Mas alguns críticos acusam esse método de clonagem de apresentar baixa eficiência, porque o processo muitas vezes resulta em problemas como envelhecimento precoce, alto número de mortes de fetos e anomalias. São críticas justas no seu ponto de vista, professor? Vamos lá, tem dois aspectos aí. A eficiência da técnica de clonagem pela transferência de núcleo, que é essa que nós usamos para fazer os animais clonados, ela realmente é uma técnica de baixa eficiência. Isso quer dizer o seguinte, você começa com um conjunto de células, que teoricamente você pode replicar elas praticamente a um número infinito no laboratório. Você usa óvulos, né, de fêmeas que você, via de regra, nós que trabalhamos com bovino, coletamos ovários de vacas que foram abatidos e recuperamos óvulos delas, maturamos in vitro no laboratório, então temos um estoque também muito grande desse material, que seria então a receptora do núcleo, né, a doadora do citoplasma. E aí você introduz essa célula que você tem, que você quer clonar dentro desse citoplasma. Você funde isso e espera que o citoplasma do óvulo façam todos os processos de reprogramação necessários e gerem um embrião. A taxa de tudo isso não é ruim. Nós temos no laboratório, depois de vários anos, nós começamos no começo com uma taxa de 10% de desenvolvimento até o momento que chama blastocisto, que é quando você transfere ele para uma vaca, né, que está sincronizada na hora de receber o embrião. E hoje nós temos em torno de média 40%, 45% desse resultado. Quer dizer que a técnica evoluiu bastante. Do ponto de vista eficiência para o nascimento,
esse sim tem um problema ainda relativamente grande para ser enfrentado. De todos os embriões que nós transferimos, em média, depois de quase 4.000 embriões transferidos, nós temos 6% que chega a termo. Ou seja, realmente não é uma taxa boa, ela ainda tem muito que melhorar. E aí que vem o desafio, né? Entender por que esses embriões não se desenvolvem a termo, por que esses embriões eventualmente geram um animal que até nasce, vamos falar saudável, mas nasce com sobrepeso ou com baixo peso. São várias questões da genética e epigenética, que a gente estuda hoje, é um termo que a gente tem usado, que permitem a gente entender mais qual é o processo de programação ou reprogramação de um determinado núcleo. Com isso, realmente, a taxa é pouco eficiente, mas os animais que nascem não têm problema de envelhecimento precoce. Nenhum dos que nós produzimos envelheceram mais rápido do que o normal. Isso porque no óvulo existe uma enzima que é capaz de recompor essa questão da idade, falar, rejuvenescer o núcleo de uma determinada célula. Boa, boa. Flávio Santos, tem mais uma pergunta aí? Tenho sim. Eu quero saber especificamente da clonagem aqui no Brasil. Eu queria saber de você, doutor, a respeito da estrutura que se tem aqui no Brasil para fazer clonagem e dos investimentos, se são privados, se são governamentais, enfim, qual que é o cenário aqui no Brasil de uma forma geral? Olha, a clonagem animal no Brasil tá, vamos usar o termo aí que o pessoal usa, tá na crista da onda. O Brasil é um dos países que mais produz embriões bovinos no mundo. Ele também é um dos países que mais produz embriões equinos, de ovelhas e etc. Então, os pesquisadores, os técnicos brasileiros da área de embriologia são muito competentes. Tanto que nós temos aqui um congresso da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, mas que de brasileira tem muito, mas tem muito também de outros países. Então, vem gente do Canadá, dos Estados Unidos, da Índia, da México, e a América Latina inteirinha, da Europa. Gente de fora vem para participar desse congresso nosso aqui no Brasil, por reconhecer competência na equipe brasileira. Então, sim, é um país muito competente nessa área, existem já uma série de empresas privadas trabalhando nisso, então eu comentei que no começo eles vieram procurar a universidade, hoje a universidade já não faz mais nada de produção de animais clonados junto com a iniciativa privada, porque já existem laboratórios, empresas especializadas nisso e que fazem essa parte de produção para aplicação de uma maneira muito mais dedicada do que nós. Mas o que a gente tem é que o Brasil, acho que se não for o país que tem mais animais clonados nascidos, está muito próximo do segundo lugar, né? Tá em segundo. Eu diria que ele está em primeiro lugar no mundo. E por que não se fala tanto desse know-how que nós temos aqui no Brasil? É uma questão de divulgação mesmo? É de falta de interesse da imprensa? Assim, não é acho que uma questão mais de interesse. Quer dizer, ele foi uma questão de muito interesse quando quebrou o paradigma, etc., que é o caso da ovelha Dolly, e a gente deu um boom, né, na clonagem. Mas hoje a clonagem é uma coisa meio que é possível se fazer, você consegue produzir ela. Tem um custo alto por conta da ineficiência da técnica e por conta da questão muito específica. Olha, precisa de uma pessoa. É quase que um serviço artesanal, né? Você produz um embrião por vez. Você tem que ir lá, tirar o núcleo com um sistema de microscópio, com micropipeta, tira ele, coloca outro, faz uma ativação para simular que esse embrião, esse ósseo tivesse sido fecundado.
cria ele numa condição muito específica em laboratório, incubadora, com temperatura, atmosfera, tudo controlado para produzir um embrião. Então, é uma técnica cara do ponto de vista de aplicação no campo, mas se justifica quando os indivíduos têm um valor genético, um valor econômico muito alto, né? Agora, muitos equinos estão sendo clonados porque eles têm valor econômico, têm potencial de esporte, uma série de coisas. Sim, a gente ouve falar muito de clonagem, você falou da pecuária, né? Falou dos cavalos agora, né? Equino, da ovelha Dolly, a famosa ovelha e tal. E nosso ouvinte, a Maiara Azevedo, ela mandou uma questão aqui bem interessante. Existe algum animal que seja preferido? Que eu acho que ela quis dizer que seja mais fácil, né? O animal mais fácil de ser clonado? Tem algum? Qual o motivo de ser mais fácil, de ser preferido? Olha, a nossa experiência, o bovino, por alguma razão, é um animal que tem maior eficiência no processo de clonagem. Ninguém sabe exatamente por quê, se é porque o desenvolvimento do embrião e tudo mais foi muito explorado no bovino, então a questão das técnicas e dos meios para cultivo e tudo foram muito bem padronizados, porque havia disponibilidade de ovários. Você vai muito das pesquisas que nós fazemos no laboratório, a gente vai no abatedouro e coleta ovários de fêmeas que foram abatidas e usamos esse material para fazer as nossas pesquisas. Então, existe muita disponibilidade disso, sem nenhum tipo de efeito ético, né? Na verdade, você está aproveitando um material que ia ser descartado. E, com isso, favoreceu o desenvolvimento de muitas técnicas no bovino. Essa é possivelmente a razão principal. Mas, mesmo comparando com o camundongo, o bovino ainda é mais eficiente. Talvez porque existe uma questão muito importante, que é quando o embrião passa a ser semi-autonômico. Quer dizer o seguinte, o embrião, normalmente, ele depende do que ele recebeu da mãe até uma determinada fase da vida. O do camundongo, por exemplo, ele com 2 células, quando ele faz a primeira divisão, ele tem que começar a controlar a sua própria existência. Já o bovino, ele só faz isso quando ele está com 8 para 16 células. Ou seja, o óvulo dá para ele mais tempo para ele poder depender da mãe até ele passar a ser, vamos falar, semi-autonômico. E essa vantagem permite, ou esse tempo permite que esse núcleo seja reprogramado de uma maneira mais eficiente para gerar um indivíduo lá na frente. Essa é uma hipótese que a gente trabalha. Então, por isso, o bovino é mais fácil que clonar que um camundongo ou outro animal que tenha esse processo mais tardio, mais rápido, né? Entre os mamíferos, o boi seria o melhor nesse caso? É o que tem mais... palavra que você usou, semi-autonômico, né? Essa palavra, né? É o melhor entre os mamíferos? É que ele ativa o genoma do embrião, é ativado mais tardiamente. O coelho também funciona assim. E um outro que funciona também desse jeito é o humano. Mas... sim. Então, sim, quer dizer sim. que talvez a clonagem, né, embrionária, ou a clonagem pudesse ser feita de uma maneira um pouco mais eficiente até que em outras espécies. Mas não há dados que permitam a gente avaliar essa questão. Boa. Flávio Santos? Tem uma empresa chamada Viagen, que é americana, que clona animais de estimação. Para mim, isso aí foi espantoso. Eu não sabia que estava nesse nível já de fora da pecuária, de fora do meio científico. Clonar animal de estimação vai ser uma coisa no futuro corriqueira, popular e acessível para todo mundo? Olha, corriqueira e popular definitivamente não vai ser. O custo é alto. Você clonar um cachorro é muito mais caro do que você clonar uma vaca.
ou um cavalo. Qual que é o custo aproximado? Olha, eu vou lhe chutar, porque faz tempo que eu não tenho acompanhado, mas deve ser em torno de uns $15.000, vamos chutar uns R$60.000 aí. Definitivamente não vai ser popular. Popular não vai ser, Não mesmo. definitivo. E a questão de clonar, precisa ter uma razão, precisa ter uma justificativa para você clonar usando essa metodologia que a gente usa hoje. Quer dizer, qual é? É produzir um indivíduo porque eu tenho amor por ele, mas não é o mesmo. Pode ser muito parecido do ponto de vista físico. Ele geneticamente é idêntico, mas se quer, por exemplo, eu trabalho muito com os bovinos, né? Então você quer procurar as pintas, né, nos animais. Você sabe que ele vai ter uma pinta mais ou menos daquele jeito, mas não são todas iguais. Pelo contrário, variam muito. E o indivíduo tem um comportamento completamente diferente. Depende, obviamente, do relacionamento dele com as pessoas, do relacionamento dele com as mães e tudo mais. Quer dizer, o que a gente chama, então, de fenótipo, né? Que é a aparência do animal, as características que ele tem, não são idênticas. Podem ser mais parecidas do que de dois indivíduos que não teriam relação genética, mas idênticas não são. Sim. A gente pensa aqui, né? Tem um cachorrinho aqui, ele até olhou meio torto pra mim agora aqui e falou, não vai me clonar não, né? Mas a gente pensa que e animais extintos, por exemplo, né? Eu sei que já houve aí um tempo aí o pessoal falando dos mamutes, né? Que iam tentar trazer de volta os mamutes e tal. Não sei nem em que pé que ficou isso, se realmente foi, né? Não foi só um boato, alguma fake news da vida. É possível ressuscitar animais extintos? Em teoria, não é Sim. impossível. Tá. Então, quer dizer, esse projeto Mamute é um processo da União Soviética, né, que tinha, da Rússia agora, né, que tinha encontrado um corpo de um mamute muito bem conservado na Sibéria. Eles têm as células não conseguiram estabelecer cultivo, então, portanto, as células estão mortas, mas mesmo de células mortas, é possível você fazer um embrião. Ou seja, desde que o DNA esteja intacto, é possível sim você transformar aquilo num embrião. A questão é que, para o mamute especificamente, implicaria de você poder fazer um embrião, possivelmente usando um óvulo de uma elefanta, né, de uma LA, e depois desse embrião você transferir também para uma elefanta e saber se é possível uma elefanta gestar um mamute. Muito, assim, a impressão que a gente fala, mas o mamute e o elefante são muito parecidos, mas o búfalo e o bovino também são muito parecidos. E o búfalo não vai fazer gestação de um embrião de bovino. Então, quer dizer, existe aí uma série de dificuldades ou de problemas que ainda seriam passíveis de buscar para entender. Por outro lado, existem animais que sim, esses são próximos de reproduzir. Então, existe uma raça de bovino que eles chamavam de Edernbine Island, é uma raça que vivia próxima da Nova Zelândia, que só existia uma fêmea dessa raça viva no mundo, e a partir do processo de clonagem, sêmen que eles tinham armazenados, eles conseguiram recuperar essa linhagem, essa raça, né? E outro também já conseguiram fazer reprodução de um caprino que estava por clonagem, que estava em alto risco de extinção. Então, existem assim, possibilidades de aplicação da técnica da clonagem para esses aspectos, sim. Para recuperar animal que já perdeu a capacidade reprodutiva. Tá? Isso acontece, por exemplo, com animal de cativeiro, às vezes ele não consegue mais reproduzir, porque ele está muito tempo no cativeiro, perdeu todos a questão de
de capacidade ou de treinamento para reproduzir. Então, é possível você clonando, você fazer isso. Animal que foi castrado, uma série de coisas assim, é possível você recuperar usando a clonagem. Boa, sim, sim. O meu cachorro aqui, o Max, começou a se movimentar aqui, querer latir. Sei lá, acho que ele tá querendo entender aqui. Acho que ele não tá querendo muito ser clonado, não. Deixa ele quietinho ali, que é melhor. Ele tá querendo, talvez vai querer latir aqui. Flávio Santos, tem mais uma pergunta aí? Tenho sim. A gente falou bastante de animais, e o senhor até falou por cima aí dos seres humanos e tal, mas eu queria falar especificamente agora da clonagem de seres humanos. É possível fazer isso? A gente está próximo de fazer? Já tem algo sendo feito nesse sentido? Olha, Flávio, em teoria, é sim possível. Né? Não podemos descartar essa hipótese. Por outro lado, veja bem, para você clonar um ser humano, você vai precisar de óvulos, então doadora de óvulos, depois você vai precisar de mulheres dispostas a receber esses embriões e manter essa gestação até o termo, para garantir que você vai produzir um indivíduo. Então, existem uma série de complicadores que também existem na área animal, e jogariam essa questão, além dos problemas éticos, problemas de execuibilidade também. Quer dizer, não é uma coisa trivial. Falar que é impossível, não é impossível. Né? A dificuldade é grande. E eu sempre, essa é uma pergunta que a gente sempre ouve, né? Quando a gente vai ser entrevistado, ou quando vai numa discussão mais para o público leigo, né? E a pergunta que segue dessa aí é se, não dá para clonar a Gisele? E aí a resposta para isso é muito boa. Você fala assim, você pode até clonar a Gisele. E o único detalhe é o seguinte, vai ser um bebezinho, você vai cuidar dela, e quando ela tiver 18 anos e tiver a maior beldade do mundo, você vai ter que cuidar da rapaziada na sua porta. Né? Sim. Exatamente. Professor, eu tava na semana A piada foi brincando. descontraída, desculpa. Não, eu tava brincando com o Flávio aqui na semana, né? Eu até falei, pô, vou fazer uma pergunta pra ele, né? Porque sem interesse nenhum, não tenho nenhum interesse por isso, mas, por exemplo, Imagina, imagina. se a gente poderia, por exemplo, clonar o Rogério Ceni, o Raí, o Pedro Rocha, o Lugano, sabe? Sim, sem interesse nenhum. Poderia resolver os problemas atuais. Entendeu? Poderia resolver alguns problemas de um time aí. Então, mas eu acho que foi bem legal uma coisa que você falou um pouquinho antes, quando a gente tá falando dos animais mesmo, dos pets, né? Porque não é que você vai clonar e vai sair a mesma pessoa. Porque tem toda uma questão social por trás, né? Então, digamos que houvesse mesmo essa questão de clonagem humana, mas acho que a questão social, a questão cultural, que ditaria mais nesse caso do que a questão genética mesmo, né? Não há dúvida. Não há dúvida que essa relação com o ambiente, ela tem um potencial gigantesco de modificar o fenótipo, né? Então, a interação do que a gente chama de genótipo, que é o DNA, com o ambiente, é muito importante. Muitas vezes, ela dita mais do que o próprio, vamos falar, potencial genético. O potencial genético diz o que você pode ter, mas a interação dele com o ambiente diz o que você vai ser. Né? Então, essa é a questão mais importante do que tudo, eu acho. O Pelé conta um caso da vida dele, que eu acho que é fundamental, que exemplifica essa questão que a gente está discutindo agora sobre clonar seres humanos. Ele diz que desde criança era muito talentoso, tinha facilidade de chutar com as duas pernas, fazer gols, só que ele tinha muita dificuldade de cabecear, porque toda vez que ele ia cabecear a bola, ele fechava o olho, tinha medo do choque com a bola. E ele conta que o pai dele falou para ele: quando você for cabecear a bola, você deixa os olhos meio abertos, não completamente, porque se deixar todo aberto, você vai fechar com o impacto. Se deixar meio abertos, na hora do impacto ele já vai estar preparado e você não vai fechar e vai conseguir visualizar onde vai cabecear a bola.
Então ele nasceu com talento, claro, mas essa influência familiar, ambiental, externa, também o tornou o cara genial que foi. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de clonar seres humanos. Não tenha dúvida. Assim, a experiência que a gente tem vendo os animais que nascem é impressionante. Cada um tem o seu padrão. Isso porque a gente faz numa situação relativamente controlada. Imagine quando você cria em famílias diferentes, em situações completamente diferentes. Só o tamanho do nascimento, só a gestação já tem influência. Quer dizer, eu lembro um dos primeiros clones que nós fizemos 6 cópias dele. Então, nós tivemos um animal que nasceu com 60 quilos, que era mais pesado, e um animal que nasceu com 13. É só a variabilidade na gestação, imagina o resto. Tem mais uma questão aqui, eu acho que a gente falou um pouquinho de célula-tronco também, eu sempre escuto falar que a célula-tronco é o futuro, né? É isso mesmo, o futuro? É a célula-tronco? Ou o que podemos esperar do futuro em questão de clonagem? Vejam, tem 2 aspectos, vamos falar, do ponto de vista medicina, a célula-tronco tem o potencial de ajudar a resolver muitos problemas, porque boa parte das nossas doenças, vamos chamar assim, né, de hoje, são de origem degenerativas, porque nós estamos vivendo demais. Então, se você tiver conjunto de células reservas, que eventualmente você consiga colocar elas de volta para funcionar de uma maneira mais eficiente ou renovada, o que é possível pelo processo de clonagem ou de reprogramação dos núcleos, né, para geração de células-tronco, você vai ter um grande potencial. Acho que a professora Maya Nazatz, da USP também, ela fala isso, ela fala que, olha, a célula-tronco vai ter um potencial de trabalhar com a população humana do ponto de vista de medicina quase equivalente ao do antibiótico. O antibiótico deu para a gente quase mais 30, 40 anos de sobrevida. E foi isso com as células-tronco, nós vamos viver os 100 e poucos anos, 120 anos aí tranquilamente. Do ponto de vista da clonagem, né, nos animais ou na agricultura e agropecuária, esse tem um efeito gigantesco. Hoje, a gente já usa clone, né? Em eucaliptos, são clones. Tem uma série de plantas que a gente trabalha que são clonadas. E isso é corriqueiro na agricultura. Na pecuária, o que acontece? Algumas espécies, feito aves, suínos, elas têm um intervalo de geração pequeno e um monte de descendentes. Então, você consegue produzir indivíduos muito padronizados facilmente. O bovino, ou os indivíduos que têm poucos descendentes, então, o bovino gera um animal a cada gestação, que demora 9 meses. O intervalo de geração, quer dizer, entre a mãe nascer e a filha dela nascer, são 5 anos. Ou seja, fazem a questão da evolução genética ser muito mais lenta do que nas outras espécies. Então, para essa espécie, a clonagem pode ser uma modificação no paradigma. Ou seja, você conseguir produzir linhagens de bovinos já bem adaptadas, com uma série de características desejáveis, etc., isso muda a eficiência do processo de produção de bovino. Hoje, não vai ser com essa técnica que nós usamos, que é de transferência de núcleo para clonar, que isso vai acontecer. Mas as técnicas que usam a célula-tronco, a reprogramação nuclear, permite que você, inclusive, produza gametas in vitro. Então, você vai poder produzir óvulo in vitro, vai poder produzir embrião in vitro, 100% in vitro, sem precisar passar por um indivíduo. Vai produzir sêmen. E aí, a partir desse momento, o processo de evolução genética, de seleção genética nessa espécie tende a ser muito mais rápido. Eu nunca tinha pensado em plantas, né? Clonagem de plantas, por exemplo. Mas imagino que seja até algo corriqueiro, né? Nunca tinha pensado.
No seu jardim, se quiser, você pode fazer isso. Boa. Bom, a gente tá chegando aqui no fim da entrevista, né? Do primeiro bloco. Flávio Santos, você tem mais alguma consideração? Eu tenho consideração assim, extremamente feliz, positiva. Eu leio muita notícia, me informo bastante assim, e eu tinha tudo para ser depressivo em relação à humanidade. Mas apesar dos pesares, eu acredito muito que a humanidade evolui, ainda que lentamente, a passo de tartaruga, mas eu acredito que a vida evoluiu muito. O próprio doutor aí falou do antibiótico que acrescentou anos de vida para a gente, falou das células troncos. Então, do ponto de vista biológico e científico, o que o doutor falou para a gente aí corroborou o que eu penso. A gente tem muito a evoluir, muito a crescer e tem uma perspectiva positiva do futuro, apesar de ter gente que ainda hoje se recusa a usar máscara no meio de uma pandemia. Mesmo assim, eu acredito que a coisa vai melhorar e evoluir muito. Olha. Difícil, viu? Eu não vou entrar nesses meandros aí, porque, olha. Aí vai. A gente vai tomar sapatada. Como eu já tinha falado em off pra eles, a gente não vai ter o Wix, não existe aqui, até porque a gente acabou debatendo algumas coisas aí que tem a ver um pouco com né, falar um pouco de fake news ou não. Hoje não teremos aqui. Então a gente já vai passar para nossas dicas culturais. Dicas culturais. Eu vou começar falando das minhas, que normalmente eu sempre vou ficando por último pra falar. Hoje eu vou falar primeiro a minha aqui. Eu não coloquei na lista, mas eu tenho aqui na cabeça. Eu tinha pensado em falar A Guerra dos Clones de Star Wars, mas esse filme aí é quase que uma. Não é uma dica, isso é pra você passar raiva, vamos deixar de lado. A novela O Clone também já repassou no Viva, então também não vou dar como dica cultural. A minha dica cultural, na verdade, não tem nada a ver com o que a gente falou até aqui, porque né, não tem nada a ver. É o livro do Laurentino Gomes, o 1889, que eu peguei para ler recentemente. E, assim, muito bom, muito bom. Aliás, a trilogia dele é muito boa, né? 1808, 1822 e 1889. 1889 fala da República, né? Da proclamação da República. A gente percebe bem como que é a formação da República Brasileira. Quando você lê esse livro, você entende muita coisa do que acontece atualmente no Brasil. Enfim, é um ótimo livro de história do Brasil. A gente às vezes acaba não querendo estudar tanto a história do Brasil porque acha que é uma história inferior, acha que é pior, mas não. Tem bastante coisa interessante, é bem engraçado. A história do Brasil é engraçada. Vale a pena ler para entender o que está acontecendo hoje, porque olha, muita coisa, viu? Então eu recomendo 1889, mas recomendo a trilogia toda também, né? Porque eu já li os três: 1808, 1822 e 1889. Antes de eu passar pro Flávio, eu tenho uma dica cultural de ouvinte aqui, que a gente já falou que os ouvintes podem mandar as dicas culturais pra gente aqui, que a gente vai ler, a gente vai falar e vai postar no Instagram, que a gente deixa no Instagram as dicas culturais para vocês acharem de maneira fácil as dicas que a gente deu aqui. Fica lá os nossos destaques por algum tempo, eu vou trocando depois, porque senão fica muita coisa, você não vai achar. Então eu vou trocando ali, mas a gente põe lá por um tempo. E foi da Edilene Mesquita. Ela mandou, que é minha esposa, ela deu 2 dicas de perfil de Instagram. Então, perfil também vale, viu? Como dica cultural. A gente sempre avisa aqui. Pode mandar. Se for um perfil legal, pode mandar. Ela mandou 2 de filmes. O primeiro é o Aquele Filme e o segundo é o Refúgio Cult. São bons perfis para quem curte filme e tal, dá umas boas dicas, fala lá, coloca uns stories bem interessantes de competição de músicas de filmes. É muito legal, muito interessante. Recomendo que vocês sigam aí, é bem legal. Flávio Santos, qual a sua dica cultural dessa semana? Tem uma humilde faceira dica cultural, não tem a ver com ciência, como a gente debateu aqui, mas eu acho fundamental, pelos tempos que nós temos vivido, né? Muita notícia ruim na televisão, no rádio, na internet, briga política, questão do Covid. Acho que é fundamental nós relaxarmos no final da noite também, descansar a cabeça. E eu, nesse aspecto, ganhei um prêmio nos últimos dias. Eu só tinha Netflix na minha casa, agora eu tenho o Amazon Prime. Aí eu comecei a dar uma fuçada lá e eu achei uma série que eu sempre vi os memes no Facebook, no Instagram e achava engraçado, mas não tinha onde assistir, que é a série The Office. E eu vou dizer uma coisa para você, doutor Flávio, para o Luiz. Olha, eu tô gargalhando com essa série. É sensacional. Ela retrata a vida de um escritório que vende papéis.
É só isso. O escritório é do tamanho de um apartamento de 80 metros quadrados, com 20 funcionários, 5 no depósito e 15 ali no serviço administrativo. E um chefe que adora praticar bullying com os outros, achando que é muito engraçado. Então ele tira sarro de negro, de pessoas obesas, de judeus, de indianos. E aí você pensa assim, bom, Flávio, uma série de péssimo gosto isso aí. Mas não, porque quem faz o personagem principal é o Steve Carell, que é o ator do filme O Virgem de 40 Anos. E ele imprimiu uma personalidade no protagonista, no Michael, que ele torna esses momentos que seriam constrangedores geniais, cara. É um negócio muito engraçado. Inclusive, você dá muita risada quando tem silêncio. Aquele silêncio de vergonha alheia, de constrangimento entre os personagens. Então eu indico essa série The Office para você que quer chegar no final da noite, no final de semana, dar uma relaxada, dar boas risadas. Boa, você sabe que eu tô pra assistir The Office há muito tempo, né? Eu vou postergando. Todo mundo fala, assiste, você vai se matar de rir e tal. E eu adoro comédia, né? E eu tô postergando. Ultimamente eu tô numa maratona Doctor Who, né? Mas depois que eu passar isso, eu vou pegar pra assistir The Office, que olha, todo mundo fala muito bem. Professor, você trouxe alguma dica aí pra gente? Olha, eu tenho uma dica, eu pensei que era uma coisa muito mais relacionada à nossa conversa hoje, então tem uma série também da Netflix, na verdade um documentário, chama Unnatural Selection, e fala um pouquinho dessa questão das modificações genéticas que vocês mencionaram dos nenês na China e tudo mais. É um pouco sensacionalista, exagerado nesse aspecto, mas dá uma ideia muito boa do que é possível de se fazer usando essas técnicas, essas tecnologias de manipulação em células e embriões e por aí vai. Então, em termos de curiosidade, é bom assistir. Boa, vou procurar assistir. Eu não trouxe nenhuma dica relacionada porque realmente eu não conheço nada sobre que tem a ver com o tema, né? Realmente, normalmente a gente tenta trazer alguma coisa relacionada, mas é realmente o tema, esse aqui não. Vou procurar, vou assistir, já que passou aqui, tem Netflix, então é tranquilo para assistir. Boa. Vou passar para o nosso próximo quadro, que são os salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Eu tenho aqui dois salves que foi nessa semana que a gente gravou o episódio com o Leandro Martins, né? Falamos sobre relacionamento aberto. E duas ouvintes que vieram através dele, né? Ele indicou, elas vieram e veio conversar com a gente e tal. Que é a Mayara Azevedo, que até mandou questão aqui para esse episódio de hoje. E a Gislene Longani também começou a seguir a gente, falou que vai começar a seguir a gente também, ouvir mais e tal. Então, um salve para vocês. Para minha esposa, Dilene Mesquita, que tem que ser especial, porque ela me deu o microfone, me deu toda a aparelhagem, me comprou um espaço aqui, um negócio para abafar o som, né? Montou e me deu tudo. Então, ela tá postando no podcast, olha, eu espero que dê o retorno. Então eu tenho que agradecer muito, porque realmente está melhorando a qualidade. Estou aplaudindo os investimentos. Tem que aplaudir. Olha, realmente tem que dar um retorno isso aqui, porque... Tanto que é o que eu falei, eu tô inaugurando hoje, a primeira gravação oficial eu tô fazendo agora aqui, né? Vamos ver como vai ficar. Mas tá legal, vamos lá, vamos continuar. Muito obrigado, valeu mesmo, porque realmente, olha, vai melhorar muito a qualidade do podcast. Flávio Santos, você tem algum salve, chamego aí? Tenho sim. Tenho dois salves. Um é para o Douglas Soares. O Douglas Soares é um amigo em comum que eu tenho com o Diego Renan, que foi um cara que eu trabalhei na TV Destaque, junto com o Leandro Martins, inclusive. E eu nunca o vi pessoalmente, mas ele sempre comenta alguns episódios do podcast e ele faz uma coisa que é sensacional, ele compartilha os episódios que ele gosta, que ele acha bacana. Então eu quero agradecer muito a ele por compartilhar, porque nos ajuda bastante, porque apresenta para pessoas diferentes. Foi o caso do Leandro Martins. O Leandro Martins deu entrevista, trouxe novos seguidores para a gente, novos fãs. Então, quando você compartilha e divide com os amigos e familiares, e fica aqui a dica da semana, compartilhe e replique o Entendo Nada Podcast nas suas redes sociais. Você nos ajuda, porque a gente ganha um ouvinte aqui, um acolá, outro lá longe, outro aqui perto, e vai aumentando nossa base de fãs. E o outro salve é para Michele Alves. Michele Alves, que usa o codinome Berta no Facebook.
Ela comenta algumas postagens também, segue a gente. Então, eu quero mandar um beijo, um abraço para ela. Boa, boa. Grande Douglas, que continue aí compartilhando, passando aí a palavra para os outros, né? Nossa palavra para os outros. Muito obrigado, valeu mesmo. E a Michelle, conheço há algum tempo. Conheço pela internet, eu acho que eu nunca vi pessoalmente. A gente estudou na São Marcos, ela fazia psicologia na sala de um amigo meu, e eu fazia história, a gente estava no mesmo corredor. Se a gente se viu, foi cruzando um com o outro, mas não falando. Ficamos amigos ali conversando e tal, mas acho que a gente nunca se viu, cara. É muito engraçado isso. Muito interessante. Professor, o senhor tem algum salve, chamego? E agora é hora do jabá, viu? Fique à vontade de fazer o jabá que quiser. Vamos fazer. Eu tenho um salve, né, para esse que foi meu orientador, o Lawrence Smith, que está na Legal. Universidade de Montreal hoje, no Canadá. É importante a gente valorizar a história, né, como um historiador. E esse indivíduo, então, um filho de ingleses que nasceu no Brasil, depois foi para a Inglaterra, e ele foi trabalhar lá no Instituto Roslin. E lá ele montou esse laboratório que gerou a ovelha Dolly. O fato é que, se você lê o livro do Ian Wilmot, que é o responsável pela Dolly lá, né, chama A Nova Criação, ele, em um determinado momento do livro, ele coloca lá que ele reputa todo o mérito da produção da Dolly ao Lawrence, a esse brasileiro, porque ele que montou essa linha de pesquisa, ele que montou toda a área de clonagem no laboratório do Ian Wilmot. Então, façamos a justiça aí para o Lawrence e um salve para ele. Outro salve que eu queria dar é para a Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, que é uma responsável por esse avanço científico nessa área no Brasil, e é uma sociedade pujante e muito séria, que deve ter a reunião deles agora no dia 15 de agosto, no sistema virtual também. E, por último, queria dar um salve para vocês dois. Eu não conhecia o programa de vocês, assisti uma série deles antes de vir aqui conversar com vocês e achei que é de uma altíssima qualidade. Parabéns. Poxa, obrigado. Uau, muito obrigado. obrigado, viu? Não tem imagem, mas eu garanto que nós dois estamos com as bochechas vermelhas aqui. Tamo. O elogio. Obrigado Tamo. mesmo. Obrigado mesmo. Falei muito como incentivo para mim. Beleza. Vou passando já para o nosso encerramento, mas antes vou passar nossos canais de contato, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast. Inclusive estamos fazendo lives lá. Essa semana provavelmente vai sair depois, mas essa semana já vai ter tido uma live que eu vou comandar dessa vez, mas temos lives, está saindo lives, está fazendo um monte de coisa. Então o Instagram tá lá, nosso @entendonadapodcast. O Twitter, que é o Entendo N Podcast, porque não cabia Entendo Nada. Eu tive que dar um jeito ali de Entendo N Podcast. O Entendo Nada está sendo usado, então eu precisava dar um jeito de encaixar o podcast ali. Foi assim, não teve jeito. Entendo N Podcast. Estamos no YouTube. Essas lives que a gente tem feito no Instagram, que fica no IGTV, também estou colocando no YouTube. E no YouTube também tem os nossos episódios, né? Nossos podcasts estão no YouTube também para ser ouvidos. E nossa ideia é começar a fazer alguma coisa em vídeo e tal. A pandemia atrapalhou um pouco, a nossa ideia era ir pra rua fazer reportagem mesmo, a gente tem essa vontade. Não deu, a pandemia acabou vindo, não deu certo, mas a nossa ideia é essa. Então segue a gente lá no YouTube, que é o Entendo Nada Podcast. E estamos em vários agregadores, desde a Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, enfim, em todos os agregadores de podcast. Estamos em todos, só procurar lá, Entendo Nada Podcast. E é isso, Flávio. Foi muito bom a entrevista aí. Muito legal. Episódio que a gente termina mais uma vez com a sensação de dever cumprido, e o principal, a gente sempre fala aqui que nós somos uma ponte entre os ouvintes e convidados interessantes para falar de temas que as pessoas acham que entendem, incluindo a gente, e não entende nada. Por isso que o nome do podcast é esse. Isso. Mas a gente acaba mesmo, vamos confessar aqui para os ouvintes, o nosso intuito é receber aulas de qualidade gratuitamente. Boa. A gente disfarçou o podcast. Mas a gente tem muita aula aqui de graça, com grandes especialistas, e foi assim com o Dr. Flávio Vieira Meirelles dessa vez. Muito obrigado pela aula, muito obrigado pela atenção. Eu sei que a sua agenda deve ser concorridíssima,
muito puxada, e você dignou a isso uma hora e pouquinho, falar com a gente. A gente está muito feliz, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade aí e, de novo, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. E olha, a gente realmente fica feliz quando a gente escuta que alguém ouviu a gente, veio aqui, fala bem. A gente fica muito feliz. Muito obrigado. E é isso, Flávio. Vamos nessa, né? Vamos lá. Fumos!